Talvez você possa pensar, mas de novo falar de história da IPI do Brasil, de novo falar do 31 de julho, todo ano é a mesma coisa. Você talvez possa até pensar, você que nos assiste agora pela internet, talvez esteja pensando isso também. Mas de novo falar sobre isso? Sim, sempre é necessário. É o que o texto nos conclama, não é? E para isso, para responder a essa indagação, ou a esta, não indagação, mas às vezes a esse sentimento, que muitas vezes é mal compreendido, mas de novo falar sobre isso, sim. Para a gente entender melhor, o Salmo nos orientará nessa noite por que devemos fazer isso, e muito mais ainda, Certa vez, uma menina da cidade, menininha que morava na cidade, foi visitar os avós que moravam num sítio. A menininha estava empolgada com tudo no sítio, as árvores, os bichos, o cheiro do mato, mas o que mais chamou a atenção da menina foi o fogão a lenha, lá na cozinha. Na primeira manhã que ela estava lá, no sítio dos avós, ela chegou cedo, ainda meio sonolenta, e viu a avó tirando a tampa de uma panela do fogão a lenha, e aquela panela estava fumegando, mas algo intrigou a menininha. Ela ficou olhando aquela cena, o fogo não estava aceso, não tinha fogo ali, só havia um monte de cinzas no fundo do fogão. Curiosa, como são as crianças sempre, curiosa, a menininha perguntou à avó: vó, como é que essa panela está tão quente se não tem fogo? A avó sorriu com paciência para a menininha e explicou: ah, minha filha, não se engane com a aparência, não se engane com as aparências. Debaixo dessas cinzas ainda tem brasa viva. Ela não faz alarde, não faz festa, mas guarda calor suficiente para aquecer tudo de novo. Basta soprar um pouquinho que o fogo volta a subir. A menina então ficou pensativa, olhando ela, que nunca tinha visto aquilo, nunca tinha imaginado que algo que parecia apagado ainda pudesse ter vida dentro. No fundo da cinza havia um calor escondido, energia pronta para recomeçar. Cinzas, irmãos e irmãs, cinzas são o resultado da brasa e refletem o presente. Cinzas são o nosso presente. Mas elas atestam, as cinzas atestam que antes delas, antes das cinzas, no passado houve fogo, houve brasa. Esta é a lógica e este é o ensino das cinzas. E daí o título de nossa meditação nessa noite, porque nós estamos entre cinzas e brasas, entre o presente e o passado. É o que o Salmo nos apresenta. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nasceu há 122 anos. 122 anos atrás. Não são 122 dias, nem tampouco 122 meses. São 122 anos. Dessa forma, de que maneira esta igreja comemorou 122 anos? Como brasa viva, acesa no coração de homens e de mulheres que não queriam, lá atrás, ver o fogo da fé se apagar pela submissão ou imposição externa. Como assim? Em 31 de julho de 1903, portanto há 122 anos atrás, em São Paulo, um grupo de 7 pastores e 15 presbíteros, liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, esse grupo teve a coragem de iniciar uma nova igreja. Eles não estavam abandonando o evangelho, ao contrário, muito pelo contrário, eles estavam lutando pelo evangelho. Queriam, aqueles irmãos, 7 pastores e 15 presbíteros, queriam uma igreja verdadeiramente brasileira. Era o que nutria a brasa no coração daqueles homens.
uma igreja verdadeiramente brasileira, nacional, livre da dependência da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Sim, há 122 anos esse tema já aconteceu. Embora a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos tivesse trazido o Evangelho reformado para o Brasil, à época, a Igreja Presbiteriana norte-americana exercia um controle missionário excessivo, baseado não apenas na autoridade espiritual. A Igreja americana exercia a autoridade e abuso financeiro sobre a igreja brasileira. Com grandes investimentos em dólares, os missionários americanos ditavam as decisões. Como diz o ditado popular, quem tem dinheiro, manda. Esta era a situação da igreja há 122 anos atrás. Os missionários americanos ditavam as decisões e a igreja brasileira era forçada a se submeter ao poder econômico da igreja norte-americana. Aquele grupo de pastores e presbíteros, e eles eram chamados de nacionais, os nacionais, aquele grupo recusou-se a aceitar aquela realidade de imposição financeira da igreja americana. Sonharam, portanto, com uma igreja feita por brasileiros, conduzida por brasileiros, voltada aos brasileiros e, acima de tudo, sustentada por R$1.000, que era a moeda da época, e não por dólares. Por isso o nome, independente. É daí que vem o nome, independente. Não queremos depender de mais ninguém. É daí que vem o nome, Igreja Presbiteriana Independente. E isso não foi apenas uma marca administrativa, mas um princípio teológico e eclesiástico. Isso ia além da questão administrativa. Eles criam que Jesus Cristo é o Senhor da igreja e que nenhuma estrutura humana, por mais rica ou poderosa que fosse, poderia tomar esse lugar. Não. Uma igreja, queriam eles, uma igreja brasileira, nacional, independente das pressões da igreja norte-americana. Foi uma ruptura difícil. A história conta isso. Foi uma ruptura difícil. Houve sofrimento, houve críticas, mas também houve fogo novo. Houve brasa nova. Pois bem, com esse contexto, com esta história na cabeça, convém que nós hoje aqui na IPI de Cianorte nos perguntemos, mas e agora? E agora? Qual deve ser a nossa atitude 122 anos depois disso? A resposta, irmãos, vem do Salmo 78. Qual deve ser a nossa atitude? É o Salmo 78 quem nos responderá como nós devemos agir e como deve ser a nossa atitude depois de 122 anos da história da nossa igreja. E assim, o salmista nos ensina algumas atitudes que são interessantes. O salmista nos ensina que as cinzas, como eu disse, são uma espécie de representação daquilo que foi o passado. Cinzas são aquilo que um dia ardeu. O salmista diz que as cinzas devem ser respeitadas. O salmista começa pedindo atenção. Primeiro versículo, ele diz: ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi. Versículo 1. E ele vai falar de algo precioso. Abram os ouvidos, ele está dizendo. Eu vou contar umas histórias para vocês. Abram os ouvidos. Ele vai falar de algo muito precioso, que são as memórias espirituais do povo de Deus. Vou me lembrar de algumas coisas. Ele quer contar que os pais dele, os antepassados,
ouviram e passaram adiante para a outra geração. Aqui estão as cinzas, meus irmãos e minhas irmãs, não no sentido de algo apagado, mas como o testemunho daquilo que um dia já ardeu, que já foi brasa, a história de Israel. Ao celebrarmos os 122 anos da IPI do Brasil, devemos olhar para trás, para o nosso passado, com respeito, com muito respeito. Lá, no passado, estão os pioneiros, as pioneiras, as igrejas fundadas com esforço, com muito trabalho, com muita fé. Lá atrás, há 122 anos, há 120 anos atrás, os cultos eram celebrados em salas improvisadas, templos improvisados. Os pastores se dedicaram suas vidas à proclamação e à fundação de igrejas. Tudo isso deve ser respeitado. Estas cinzas do passado devem ser comemoradas a todo instante. É o que o salmista está dizendo. Nós não podemos deixar de falar para a nossa geração isso. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não podemos esconder dos nossos filhos. Isso é história. Quem conhece história não cai em história da carochinha, em historinha. É por isso que nós precisamos valorizar a história. A história tem o seu papel fundamental na nossa existência, na nossa vida. Ninguém pode abandonar a sua própria história, porque é a própria identidade, e nós não podemos fazer isso. Essas são as cinzas que falam. Elas nos lembram que o que temos hoje foi aceso ontem, foi aceso há 122 anos atrás. As cinzas que nós vemos hoje, na verdade, foram brasas acesas 122 anos atrás, e elas foram acesas com lágrimas, com oração, com sacrifício, com luta, com muita dificuldade. Esquecer isso, dar de ombros à história, é desrespeitar isso, é não ser generoso com a história. Esquecer isso seria como desprezar o altar de onde recebemos o fogo que vem de Deus, como escreveu o teólogo Paul Tillich. Tillich disse o seguinte a esse respeito: o esquecimento da história da fé, é o primeiro passo para a secularização dela. Secularização da fé é abandonar a igreja, abandonar a fé e achar que nada disso tem sentido. Então, Tillich disse isso: o esquecimento da história, da nossa história de fé, é o primeiro passo para a secularização da fé. Não valorizamos mais nada. Por essa razão, queridos irmãos e irmãs, o salmista nos convida a fazer o mesmo, a não deixarmos o passado no passado. Não. Devemos olhar para o passado e assoprar as cinzas para que a brasa possa novamente brilhar. É isso que o salmista está nos dizendo. Nós não podemos deixar de nos referir ao que passou. Não podemos cair na esparrela de achar que ficar repetindo todo ano a mesma história é uma coisa que não leva a nada. Não. O salmista diz o contrário. Nós não podemos fazer isso. Não podemos. As cinzas têm a sua voz, têm o seu tempo. É a história que ainda nos ensina a cada dia. Por isso, assim como o salmista, nós somos convidados, irmãos e irmãs, a ouvir com atenção sobre o nosso passado. Ele é importante, ele é valoroso. Não como quem se curva a ele ou quem o idolatra. Não é esta a ideia. Não é esta a lógica. Mas como quem aprende com o que passou. Esta é a lógica de nós conhecermos a história. Não é isso, professor Mário? Professor de história. A história nos ensina, o passado nos ensina o presente e nos aponta o futuro. Se nós negamos a história, nós perdemos a noção de presente
Falar em futuro, então, nem pensar, porque desprezamos o passado. E não podemos ser assim. A segunda coisa que o salmista nos ensina é que estas brasas, entre cinzas e brasas, as brasas precisam ser alimentadas. Claro, como no fogão a lenha, ela tem que ser assoprada, como se diz lá no popular, abanada. Se não se abanar as brasas, elas vão se tornar cinza. Versículos 4 e 5, o salmista diz, as histórias que ouvimos, né, que conhecemos, não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Não esconderemos essas verdades dos nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos de Deus, os feitos gloriosos de Deus. Faremos isso, as suas maravilhas e tudo que Ele fez. Nós não omitiremos isso, não esconderemos isso dos nossos filhos, para que eles também, quando forem adultos, contem aos seus filhos, e assim uma geração contará os feitos do Senhor à próxima geração. Portanto, estas brasas do passado precisam ser alimentadas, elas precisam ser lembradas, valorizadas e agradecidas diante de Deus. As brasas são o que resta de um fogo, é verdade, mas também são o que possibilita que o fogo reacenda. Todos nós fazemos churrasco, sabemos disso. Se tem brasa, você pode novamente fazer com que o fogo aconteça. O texto nos convida, irmãos, a transmitir às gerações futuras as obras de Deus. Veja o que o salmista diz no versículo 4: não esconderemos essas verdades, não esconderemos essas verdades. Aqui está a brasa. A palavra, a missão, a fidelidade de Deus, tudo isso nós não podemos esconder. Viva, quente, poderosa, mesmo que por vezes pareça escondida sob cinzas, as brasas precisam ser alimentadas. A IPI do Brasil, a nossa igreja, a nossa denominação, chega aos 122 anos com essa missão, continua com a missão ainda. A missão não acabou. A missão de 122 anos atrás não acabou. Ainda há evangelho para pregar. Ainda há justiça para promover, ainda há gente, pessoas sedentas por Jesus. Nós não podemos ficar deitados em berço esplêndido, achando que já acabou, que não tem mais o que fazer. Há muitas vidas a serem salvas, e isso vai depender de nós, de cada um de nós. A igreja não está no fim da sua história, mas no meio de um processo contínuo de soprar as brasas do passado e manter o fogo aceso. É para isso que nós somos chamados. Esse é o nosso desafio, esse é o desafio da nossa geração: soprar as brasas para que ela queime novamente, para que o fogo aconteça de novo. Não é porque a igreja tem décadas e décadas de existência que ela está velha. Não. Ela pode ter cabelos brancos, mas ainda tem brasa no coração. Tem que ser assim. Ainda é tempo de plantar novas igrejas, de plantar novas comunidades. Ainda é tempo de acolher os sofredores, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão perdidos na vida, aqueles que estão sem rumo na vida humana. A igreja é o lugar para essas pessoas, mas essas pessoas só encontrarão em Jesus Cristo a solução se nós falarmos, e é aqui que nós entramos. Nós precisamos falar, proclamar o Evangelho. Se nós ficarmos quietos, de boca fechada, esta verdade não se revelará entre nós. Esse é o nosso desafio. Ainda é tempo de plantar novas igrejas. Nós não estamos no fim da história. Ainda, irmãos, temos muito o que fazer. Há ainda muito tempo para nós formarmos novos líderes. Há muito tempo ainda para evangelizar as pessoas, de testemunhar a verdade com coragem. É o que disse um teólogo luterano chamado Emil Brunner. Disse Emil Brunner: a igreja
existe para a missão. A igreja existe para a missão, assim como o fogo existe para queimar. Quando deixa de queimar, deixa de ser fogo. Quando a igreja abandona a missão, deixa de ser igreja. Torna-se clubinho. Torna-se clube de encontro ao final de semana. Portanto, queridos irmãos e irmãs, celebremos a brasa que ainda arde. Nós precisamos celebrar cada dia mais, alimentando-a com fidelidade, com serviço, com oração, com entrega, com tudo que há em nós para fazer com que esta brasa queime cada vez mais e não permitirmos que as brasas estejam se apagando e cinzas se tornando. Nós não podemos nos acomodar e nos conformar com as cinzas. Ao contrário, nós precisamos, como se diz no popular, abanar estas cinzas para que esta brasa tome fogo novamente, como foi há 122 anos atrás. Em terceiro lugar, o salmista continua a nos ensinar. Diz ele, no versículo 7, portanto, diz o salmista, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Esta geração somos nós. Entre a cinza e a brasa, há um tipo especial de calor. O calor da gratidão. O calor da gratidão. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse dia, nos lembrando de novo, mais uma vez, mais um ano, mas de novo falando dessa história toda, sim, mais uma vez, porque isso é a expressão da nossa gratidão, do que Deus fez no passado e do que Ele pode fazer no presente com o nosso serviço, com a nossa colocação diante dEle. Portanto, cada geração deve pôr sua esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer seus mandamentos. Nós precisamos cada dia mais nutrir essa gratidão, não aquela que apenas suspira de emoção quando se ouve um hino que nós lembramos do passado, não é esse tipo de gratidão, mas aquela gratidão que transforma o nosso olhar, fortalece os nossos passos e renova a nossa confiança em Deus. E renova cada dia a nossa esperança, porque eu sei, irmãos, todos nós somos humanos, todos nós fraquejamos na fé. Há momentos em que a fé parece vai se esfriando, a gente vai ficando sem vontade, a gente vai ficando sem ânimo. Isso é humano, mas não pode ser o final da nossa história com Deus. É por isso que servimos a um Deus misericordioso, que nos conclama, que nos chama, que nos desafia a não esmorecermos, a estarmos sempre firmes, a continuarmos a agir diante de Deus. O salmista diz que a lembrança dos feitos de Deus tem um propósito claro. Ficar lembrando das coisas do passado tem um propósito nisso. E os judeus fazem isso muito bem. É por isso que os judeus fazem isso muito bem. O propósito de ficarmos lembrando e agradecendo as coisas que Deus fez é para gerar confiança. Quando estivermos esmorecendo a nossa fé, quando estivermos sem vontade das coisas de Deus, é para gerar confiança em nós, de que Deus está junto, de que nós podemos nos levantar, porque Deus caminha conosco, porque Deus caminha com a sua igreja, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou, Ele está junto conosco. Basta que nós também nos coloquemos firmes, pedindo a sua direção. Lembrar, irmãos, lembrar dos feitos de Deus é mais do que memória, é mais do que memória, é acender novamente a brasa que nos aquece para o caminho, para o trabalho, para o serviço cristão, para a missão, para aquilo que Ele tem nos chamado. Eu sei que às vezes as situações e as circunstâncias são difíceis,
às vezes desafiadoras, e em tantas outras desanimadoras, mas nós não podemos nos render a esses sentimentos. Precisamos olhar o passado, e é nesse momento que precisamos olhar para o passado. Deus agiu, e se Deus agiu no passado, ele continua o mesmo. Deus é o mesmo que agiu no passado, portanto Ele pode agir no presente, e esperamos que continue agindo no futuro. É por essa razão que nos lembramos, para nos aquecer o coração, para aquecer a nossa fé, para aquecer a nossa alma. O povo de Deus, queridos irmãos, é chamado a olhar para trás, não com nostalgia barata, não com nostalgia boba, não, mas com gratidão que projeta a esperança para o presente e para o futuro. É por isso que nós devemos lembrar, é para isso. Outro teólogo, chamado Herman Bavinck, um holandês, a esse respeito falou: a fé cristã não se constrói sobre uma ideia. A fé cristã não se constrói sobre uma ideia, mas sobre fatos. Fatos. E quais são os fatos? Diz Bavinck: o que Deus fez em favor do seu povo. É isso que gera fé. O fato de saber que Deus agiu. É isso que gera em nós a fé, cada dia mais renovada, porque sabemos que servimos a um Deus que agiu no passado e que pode agir. Em outras palavras, se Deus já fez, Ele pode fazer de novo. E é isso que deve mover a igreja, o coração da igreja, o meu coração e o seu coração. A confiança renovada por uma gratidão fundamentada em Deus. Não olhamos para o passado apenas para ficarmos bajulando pessoas do passado. Não é para bajular pessoas do passado. As pessoas do passado, nossos irmãos do passado, nossas irmãs do passado, na verdade foram usadas por Deus, foram instrumentos nas mãos de Deus. O que nós devemos nos lembrar é da ação de Deus, embora as pessoas tenham o seu papel e devem ser valorizadas, mas não podemos bajular as pessoas do passado. Nós devemos nos lembrar delas como instrumentos nas mãos de Deus. E quando lembrarmos delas enquanto instrumentos de Deus, isso nos dará também a certeza de que nós podemos ser, da mesma maneira, instrumentos nas mãos de Deus. E aí, daqui a 122 anos, alguém fará o mesmo. Se lembrará de que aqui houve pessoas que foram instrumentos nas mãos de Deus. Celebrar os 122 anos da IPEI do Brasil, irmãos e irmãs, não pode se resumir a erguermos a Bíblia enquanto cantamos o pendão real. Celebrar os 122 anos da IPEI do Brasil é afirmar com convicção: Deus tem feito grandes coisas por nós e ainda é digno da nossa entrega, porque Ele é digno. E é por essa razão que devemos entregar a nossa vida, o nosso talento e o nosso trabalho, o nosso ministério pessoal. Porque assim como no fogão da avó, lá no sítio, há calor guardado nas brasas das lembranças do passado da igreja. Elas nos chamam não apenas a sentir, mas a confiar, a colocar o coração, a esperança, o presente e o futuro nas mãos daquele que sustentou essa denominação, esta igreja até aqui. Deus tem sustentado a IPEI do Brasil até aqui, há 122 anos. É Deus. Como eu disse, embora sejamos todos instrumentos nas mãos dele, e pessoas são importantes por isso, mas quem sustenta é a igreja, é Deus. Assim, queridos irmãos, sim, é verdade. Pode haver cinza ao nosso redor. Pode haver cinza. Pode haver momentos em que o fogo pareça ter apagado. É verdade. Mas a confiança em Deus sopra onde há brasas e reacende a fé. Nós podemos reacender isso o tempo todo. Basta que nos entreguemos. Mas a confiança em Deus sopra sobre as brasas continuamente. A gratidão, queridos irmãos, é uma ferramenta poderosa no nosso coração.
A gratidão nos mantém ligados à fonte que é Deus. E quem confia no Senhor não vive das cinzas do passado, nesse sentido de que só valoriza as coisas do passado. Não, não é essa a ideia, mas da brasa que pode reacender sempre que o Espírito de Deus sopra. E o Espírito de Deus pode soprar cinzas e fazer com que as brasas novamente ardam. E é por isso que precisamos orar. Sim, Senhor, faz isso entre nós. Esse é o convite do versículo 7 deste Salmo 78. Que confiemos em Deus, que não nos esqueçamos do que Ele fez no passado e que sejamos obedientes como quem carrega uma brasa, não para guardá-la num relicário, mas para acendê-la nos dias que virão, porque uma brasa pode ser reacesa, basta que a gente assopre ela. Assim seja a nossa gratidão. Há uma outra coisa que o Salmo nos apresenta. Versículo 8. Ele explica tudo isso, pede que todos nós, que todos os ouvintes se lembrem do passado, se lembrem dos antepassados, falem a história do que Deus fez à sua geração, para que essa geração conte a outra geração, e ele vai dizendo isso, para que todos façam isso. Mas ao final, ele muda radicalmente. Ele diz: se vocês fizerem isso, se vocês contarem os feitos de Deus aos seus filhos, e os filhos falarem a próxima geração, assim, vocês não serão como seus antepassados. Olha, vejam só. Teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Entre as cinzas e as brasas, existe também um alerta do Salmo para cada um de nós. O que fazemos com a brasa que recebemos? O que devemos fazer com a brasa que nós recebemos? Nós recebemos uma brasa do passado. O que faremos com ela? O que faremos com essa brasa que nós recebemos? O versículo 8 aponta um contraste muito forte, muito grande. Enquanto os versículos anteriores celebram a fidelidade de Deus e a missão de transmitir seus feitos aos filhos, esse versículo 8 mostra o que acontece quando a memória se apaga e o coração se esfria e não se lembra mais do que fez Deus, e não se fala mais dos feitos de Deus, não se fala mais do que Deus fez como história, contando para a próxima geração. O que a geração passada, diz o salmista, a geração passada, o salmista disse, foi obstinada, foi rebelde, foi de coração inconstante, não manteve o espírito fiel a Deus, diz o salmista. Em termos bem simples, irmãos e irmãs, o que o salmista está dizendo, olha, para o seu próprio povo, do seu presente, falem do que Deus tem feito, para que nós não nos tornemos como a geração passada, que foi inconstante, que foi rebelde. Em termos bem simples, eles receberam as brasas do passado, mas deixaram que elas se apagassem. Eles não abanaram a brasa. Eles receberam as brasas, mas não assopraram nelas. Eles deixaram que as brasas virassem cinzas. Não alimentaram o fogo com obediência. Não cuidaram das brasas com reverência. E isso gerou cinzas sem calor. A esperança que vem de Deus, no entanto, irmãos, aponta para outra possibilidade. Uma outra possibilidade, que está sempre presente a todos nós, que aprende, que escuta e que busca permanecer fiel, ouvindo o passado. A verdadeira esperança não é uma ilusão otimista, não é otimismo, não se trata de otimismo, mas de um caminho construído a partir daquilo que Deus já fez, e isso é fé, de saber que Deus age, e de empenhar a fé naquilo que Deus faz. Sabemos em quem temos crido. É por essa razão que nós empenhamos o nosso esforço, porque sabemos em quem temos crido. Nós sabemos.
que não falhará. A esperança que vem de Deus, no entanto, aponta para uma outra possibilidade, uma geração que aprende, que escuta e que busca permanecer fiel. Assim somos chamados a ser. Uma geração que ouve, que escuta o passado e que se mantém fiel. A verdadeira esperança, portanto, não é uma ilusão otimista, não. Mas é uma esperança que traz vigilância e responsabilidade. Exige responsabilidade de cada um de nós. Outro teólogo, já muito citado por mim, também pelo reverendo Osni, Dietrich Bonhoeffer, num de seus clássicos livros chamado Resistência e Submissão, Bonhoeffer, ao refletir sobre a igreja e o seu papel em tempos difíceis, porque eles viviam tempos difíceis do nazismo, Bonhoeffer escreveu: a igreja é igreja quando o é para os outros. A igreja é igreja apenas quando o é para os outros. Ela deve dar testemunho e serviço no meio do mundo. Em outras palavras, a igreja só é igreja quando ela não está em si mesmada, quando ela não vive para si mesma. A igreja só é igreja quando ela começar a ser para o mundo, igreja, para os outros. A fidelidade a Deus não é apenas interna, mas se revela na missão viva, uma igreja que não aprende com o passado, que não busca constância na oração, que não se coloca disponível ao mundo em nome de Cristo, é uma igreja que arrisca transformar-se em cinza fria. Por isso, irmãos, irmãs, nesta celebração de 122 anos da IPI do Brasil, a nossa denominação, não basta louvar por termos chegado até aqui, não basta. É preciso perguntar: que tipo de geração estamos formando? Que tipo de geração estamos formando? O que estamos falando a esta geração para que esta geração fale a outra geração? O que temos feito? Estamos soprando as brasas do Evangelho, mantendo viva a paixão pela palavra e pelo serviço? Ou estamos apenas preservando cinzas sem fogo interior? Concluo, queridos irmãos e irmãs. Entre as cinzas e as brasas, há sempre a possibilidade do recomeço. Sempre podemos recomeçar. Esta é a beleza da graça de Deus. Sempre há momento para o recomeço. Deus é especialista em reacender o que parece apagado. E Ele continua soprando sobre a nossa denominação, sobre a nossa igreja. Hoje celebramos 122 anos, mas não apenas com um bolo ou placa comemorativa, celebramos com compromisso, devemos celebrar com compromisso. A chama chegou até aqui, até nós. Agora, queridos irmãos, é a nossa vez de passá-la adiante. Não deixemos que o que era brasa vire apenas poeira e cinza. Sopremos juntos essa brasa, essa cinza, para que estas cinzas saiam e novamente o fogo se transforme. Sirvamos juntos, vivamos juntos, sempre uma igreja viva. Portanto, queridos irmãos, nestes 122 anos da IPI do Brasil, podemos dizer: não estamos só entre memórias e saudades, não. Estamos entre cinzas e brasas, é verdade. Temos história para lembrar, que são as cinzas sagradas que ainda nos falam, mas também temos esperança. A esperança em Deus, a nossa fé em Deus, a brasa viva que ainda pode reacender o fogo em nossos dias. Esse, irmãos, é o chamado do Salmo 78 para todos nós. É o que o Salmo nos chama. Lembrar. Ensinar o que se lembra. Confiar em Deus e seguir adiante. Este, em resumo, é o ensino do Salmo 78. Lembrar, ensinar o que se lembrou, confiar e seguir adiante, porque Deus está junto. Que Deus assim nos abençoe.
sejamos uma IPI do Brasil, uma igreja. Somos hoje, como está no texto do boletim, somos hoje 1.059 pastores, se não me falha, falha a memória, 550 e algumas igrejas, 80 mil membros aproximadamente. Sejamos, pois, uma igreja, como quem recebe um fogo sagrado e não pode deixá-lo se apagar. Porque a fé que nós recebemos não é uma vela que se consome, que se acaba, mas uma chama que se transmite. E precisamos transmitir essa brasa, essa chama à próxima geração. A Ele, pois, toda a glória. Que Deus assim, pois, nos abençoe. Amém?